Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Super News aqui da Rede Super de televisão. Você é meu convidado, seja você que está aí ouvindo a gente pela Rádio Super FM 100,5, seja você que nos ouve e nos vê pela Rede Super de televisão. Aqui nós estamos no estúdio da Rede Super em Belo Horizonte, da Rádio Super em Belo Horizonte. Um dia muito bonito, um sol maravilhoso, algumas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva, não há probabilidade de chuva. Temperatura máxima prevista hoje aqui para Belo Horizonte, 27 graus. Está aí a cidade de Belo Horizonte com as montanhas ao fundo. E agora estou eu aqui e logo você verá aqui do lado da tela ele, Milton Guimarães, que vai trazer notícias. Ei, chegou, ô rapaz, ó. Ele, Milton Guimarães, que passou o seu feriado na linda cidade de Divinópolis. Como é que tá lá em Divinópolis, Milton? Tá tão friozinho quanto aqui. Tá. A noite tá esfriando, né? Tá esfriando bem. Na verdade, eu já tô sentindo frio até de dia. É mesmo? Eu tô. Nós estamos em maio já, né? Nós estamos em maio, começou, né? Começou, outono, depois vai virar o inverno, né? Se tá fazendo esse friozinho, eu acredito que o inverno aqui vai ser forte. Se Deus quiser também, quando o inverno... Eu tô quase cantando aquela música do Tim Maia, né? Quando o outono chegar, né? Sim. Quando o inverno chegar, tomara que o coronavírus tenha sido eliminado, porque nas temperaturas mais baixas a propagação é maior. É maior. E eu espero que acabe logo, né, isso. E eu fico pensando assim, a pessoa para ser presidente da República tem tanta coisa para resolver, né? Essa questão da pandemia, não é isso? É tomar medidas, isolamento social e tudo. E ainda tem que trocar o pessoal da Polícia Federal. O Bolsonaro está numa situação, hein, Milton? Ele está numa situação que ninguém queria estar na pele dele, né, Cássio? É verdade. É coronavírus, é política, e ontem o Bolsonaro, a gente viu uma manifestação que o presidente aí teve com os apoiadores dele. Ele disse que hoje ele vai nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ele disse que vai nomear um nome ainda hoje. Vamos esperar aí para ver quem vai ser essa pessoa. Lembrando que na quinta-feira, né, porque sexta foi feriado, mas na quinta-feira a gente tinha mostrado aí pelo menos uns 3 nomes de possíveis nomes, né, para poder assumir aí a diretoria geral da Polícia Federal. Lembrando que desde o último dia 24 não temos uma pessoa para assumir esse cargo desde a exoneração do Maurício Valeixo, que era próximo ali ao Sérgio Moro. Desde que o Sérgio Moro saiu, não tem ninguém no lugar. Pode falar. Não, eu estou pensando aqui, é interessante, né? O Valeixo saiu e foi, segundo o ministro Sérgio Moro, a principal razão, a gota d'água para a sua saída. Sim. Não é? E porque ele era próximo. Agora, o presidente Bolsonaro vai ter que indicar um novo diretor que não pode ser próximo a ele. Não pode ser próximo. É um paradoxo. É bem paradoxal, bem paradoxal. Lembrando que ele tinha indicado, sim, uma pessoa, que era o Ramagem, né? O Alexandre Ramagem. Só que por decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, ele suspendeu o Ramagem de assumir esse cargo. Então, hoje, o Bolsonaro deve assumir um outro nome, né? Ele deve anunciar um novo nome, lembrando que ele queria manter o Ramagem no cargo. É interessante. Só que a União, a AGU, teria que entrar com uma ação, né? Para poder pedir para o Ramagem voltar a assumir o cargo. Só que aí teria que ir para a votação de todo o STF, e a maioria dos ministros é contra o Ramagem assumir este cargo. Então, o Bolsonaro vai ter que entrar com o plano B, que é um novo nome para a Polícia Federal. Desde que seja um delegado que obviamente, seja um delegado da Polícia Federal e que esteja disposto a investigar os casos, né? Porque é muito sério isso, né? Os casos têm que ser investigados. E o que o Bolsonaro tem mencionado, e eu acho que todas as pessoas de bem desse país querem saber mesmo. Sim. Não é? O Adélio foi um lobo solitário ou não? Não é? Porque há indícios, há vários vídeos aí rodando, dando toda a impressão de que o Adélio não estava sozinho no dia da facada. Estou falando do Adélio Bispo, o que tentou matar o presidente. Sim. Gente, num país sério isso não acontece. Sim. E é estranho porque ele tinha pelo menos 3 advogados também, né? Exato! E advogados bons de serviço, advogados, ou seja, de escritórios caros. Sozinho ele não está. Exatamente. Alguém está pagando esse advogado. Sim. Né? E outra coisa, Milton, eu já vi o documentário, exatamente porque eu estudei história. Sim. Eu vi muitos documentários sobre a morte do JFK, né? Do Kennedy, por exemplo. Né? É muito interessante porque foi acusado o Lee Oswald de ter sido o assassino. Inclusive, ele foi morto no processo. Sim.
No julgamento, né? Exatamente. Não estava finalizado tudo. Sim. Né? Ainda tinha algumas coisas para serem esclarecidas e ele foi morto. E até hoje não foi, né, Cássio? Existe uma parte da população americana que acredita que a própria CIA teria matado o Kennedy. Exatamente. É bem controversa essa história. E olha só, o Adélio, ele está num local especial, porque ele foi julgado com problemas mentais. Sim. Né? Foi inclusive aqui em Minas Gerais, né? Pois Eles disseram que ele tem problemas mentais. Isso. É um perigo mesmo, a vida dele corre perigo. Claro. Eu digo porque corre perigo. Primeiro porque ele é acusado e, óbvio, diante das câmeras, o que ele fez. Sim. Né? Não é um assassino confesso, ele é um assassino, né, que todo mundo sabe que ele tentou matar. Sim. Só que as pessoas que cercavam o Adélio Bispo, lá em Juiz de Fora, rapaz, mas que proximidade letal. Sim. Né? As pessoas que estavam na pensão, a dona da pensão morreu, Milton. Pois é. Não é estranho? Muito estranho. Eu, sinceramente, eu temo pela vida dele e principalmente pelo o que ele está guardando que pode ser perdido com a queima de arquivo. Né? O Bolsonaro, inclusive, ontem disse que está no limite, viu, Cássio? Né? Ele comentou que ele está no limite e que esse país tem que aprender a obedecer à Constituição do país. Exatamente. Então, e talvez por isso que ontem houve manifestação, né, lá em Brasília, várias pessoas foram às ruas, né, pedindo para que o STF julgue com justiça, que o Legislativo faça as leis de forma correta e que o Executivo faça o seu papel, que os três poderes atuem de forma harmônica, porque o que está acontecendo hoje em dia é perceptível. A interferência de um poder no outro é muito grande. Exatamente. E o Executivo está sendo bombardeado pelo Legislativo e pelo Judiciário. Sim. Né? Isso é visível. Né? O Montesquieu está temendo no túmulo dele lá, né? Quando ele falou da tripartição dos poderes, né? Sim. Misericórdia. Ô, Milton, vamos mudar de assunto? Vamos. Você viu o filme Terra Selvagem, Milton? Eu não cheguei a assistir, Cássio. Mas você sabe sobre Eu sei sobre o que é o filme. O que o pessoal em casa pensa, não, eles preparam tudo, as perguntinhas, não vai fazer nada. Coitado do repórter que vai comigo aqui. Todo tipo de pergunta tem que responder aqui ao vivo. Exatamente, eu pergunto, mas é um filme emocionante, viu? Sim. Vale a pena. É um filme que é emocionante, toca com a gente e conta a história de missionários, 5 famílias de missionários na Amazônia, né? Amazônia equatoriana. Sim. Do Jim Elliot e várias pessoas, várias famílias que foram alcançar os Aucas. Sim. Né? Os índios Aucas. Os índios Aucas. E foi sensacional. Os 5 homens morreram. Né? 5 homens morreram. Foram 5 homens que morreram assassinados por outros índios. E nós vamos falar de um deles aqui, Cássio. Nós vamos falar aí sobre... Você me ajuda, que você que é um historiador, que conhece muito. Mincaye Enkhedi. Isso mesmo. A sua pronúncia está melhor, né, em Auca do que em coreano. É o Mincaye. O Mincaye ficou famoso porque ele matou, ele esteve no grupo dos nativos que mataram os 5 missionários, mas depois ele foi evangelizado pela esposa de um deles. Pois é. Lá em 1956, ele com outros indígenas mataram aí esses missionários que você falou, eram 5 ao todo. Eles mataram eles e a partir dali foi um divisor de águas na história do Equador e de missões aí com os indígenas daquela região, porque foi ali que começou a aviação missionária, que foi quando outros países enviaram mais missionários para o Equador e para a população indígena daquele país. O Mincaye, que foi esse indígena que a gente está falando, ele faleceu durante esse final de semana. É uma notícia triste, ele já era um senhor de idade. Ele faleceu esse final de semana. Foi ele um dos assassinos aí desses 5 missionários. Só que tempos depois, as viúvas começaram a evangelizar e a fazer um processo de evangelização naquela região e o Mincaye se converteu para o cristianismo. Se tornou aí pastor, aí um dos principais nomes da igreja indígena equatoriana. Nós ficamos muito felizes com o que aconteceu com a vida dele, né? Ele, inclusive, foi um dos responsáveis por batizar os filhos dos missionários que ele matou. Lindo demais essa história. Eu fico emocionado falando com você, que eu estou emocionado de pensar como esses jovens americanos, na década de 50, deixaram seu país, né? Sim. Alguns com crianças, né? E vieram aqui para a América do Sul para pregar o evangelho. Sim. E esses homens deram as vidas. Não só os homens que efetivamente deram porque morreram,
As esposas, depois que os maridos morreram, foram para a aldeia, colocaram sua vida em risco. Sim. Tinham tudo para desistir de tudo, Sim, né, sim. Cássio? Para ficar revoltado até com Deus, né, Milton? Para ficar revoltado até com Deus. Como que os maridos podem ter sido assassinados de forma tão brutal aí pelos indígenas, né? Para que eu vou ficar aqui falando de Jesus para esse povo? Eles não merecem isso, mas pelo contrário, elas evangelizaram e falaram de Jesus para eles. E o Mincaia é um desses exemplos, ele se converteu, se tornou um dos principais nomes, né, da conversão e da evangelização lá no Equador, principalmente entre os Aucas, mas infelizmente esse final de semana ele veio a falecer. Infelizmente para a gente. Infelizmente para a gente. Né? Imagina, agora ele vai estar encontrando lá com o Jim Elliot, o Nate Saint e o Darian, todos os 5 ele vai, né, falar assim, meus queridos, né, me perdoem, mas muito obrigado, porque vocês trouxeram para mim, meu Salvador. Sim. Né? Estão lá com Jesus, né? Está aí com Jesus. Engraçado, né? O que um pecado que aconteceu na vida dele também foi a possibilidade de conhecer a Cristo. Incrível, né? Isso. Muito Incrível legal. Isso. E a aviação missionária sul-americana, né, latino-americana, é marcada por esse evento, né? Hoje nós temos asas de socorro, nós temos vários pilotos que cruzam a Amazônia levando mantimentos, levando ajuda, levando segurança, saúde para várias aldeias, né? Sim. Um abraço a todos os missionários, especialmente o missionário Serjão, que é da Novas Tribos, e Serjão está passando um problema de saúde, está lá em Santos. Um beijo para o Serjão, né? Que Deus possa abençoá-lo e a todos os missionários entre os indígenas. Amém. Milton, Organização Mundial de Saúde, que notícia temos de lá? Olha, você estava comentando a Organização Mundial de Saúde e você imagine que eles elogiaram um país por sua ação contra o coronavírus, Cássio. Um país? Um país, a gente vai falar dele, que é a Suécia. A Suécia, gente, é um país nórdico que faz parte aí da Escandinávia. Além dela, outros países como Noruega, Dinamarca. E eles elogiaram os governantes da Suécia. E você sabe por quê, Cássio? Por quê? Quero saber. Porque eles não fizeram o lockdown. Ué? Você imagina um país que está lutando contra o coronavírus e que não está fazendo a quarentena com a população? Interessante isso. E lá o contágio não foi tão alto como... Não foi tão alto. Aliás, pelo contrário, foi muito baixo. Mas vamos explicar o porquê. Eles evitaram, é claro, que as pessoas fizessem reuniões, grandes reuniões, né? Sim. Só que, apesar disso tudo, de evitar, as pessoas voltaram e continuaram trabalhando normalmente. Sim. Só que tomando os devidos cuidados. Máscaras. Usando máscaras, álcool em gel, lavando as mãos sempre que possível. E eles continuaram um trabalho normalmente com a população. Só que, na época que o governo decidiu fazer isso, muitas autoridades do país foram contra. Sim. Fizeram baixo-assinado, vários médicos, autoridades acadêmicas, fizeram aí vários baixo-assinados com mais de 2.000 assinaturas para que o país mudasse. E depois de um mês percebeu-se que, na verdade, isso deu super certo. As pessoas evitaram contato, evitaram abraços, evitaram estender a mão umas para as outras. E o país passou pela situação e é um país destaque da Escandinávia. Inclusive os outros países vizinhos, né, como Dinamarca e Noruega, passaram por isso, só que fizeram o lockdown, fizeram a quarentena. Sim. E o número de mortes foi maior do que da Suécia. Olha que coisa. Olha para você ver que interessante. Da Suécia, então não houve um lockdown imposto ou proposto pelo governo. Não teve. Foi mais cultural. Sim, foi mais cultural. Então as pessoas entenderam que elas tinham que mudar suas atitudes e seu modo de viver para evitar o contágio da doença. Trabalharam normalmente. E essa notícia é muito positiva porque o PIB da Suécia vai se manter lá nas alturas, né? É um país de primeiríssimo mundo, sim. Enquanto os outros países, e a gente já está percebendo que o PIB de vários países caiu bastante, né? Como na Itália, na Espanha e inclusive de países da Escandinávia. Então é muito interessante você ver que lá isso deu muito certo. Eles tiveram um cuidado muito grande, principalmente com pessoas que estavam internadas em hospitais e as pessoas de idade. Essas sim ficaram mantidas em casa. Sim, né? que é o grupo de risco. Né? São os grupos de risco, né? Os principais grupos de risco. Mas o resto da população trabalhou normalmente, tendo todo o cuidado. Tomara que isso possa dar certo em outros países também, né, Cássio? Tomara. E se bem que a maioria já fez lockdown, né? A maioria já fez lockdown, inclusive o Brasil, né? Infelizmente, a gente está passando por isso. Mas a Suécia é um exemplo de que deu certo. E o diretor da OMS, inclusive, né, elogiou a forma como os governantes tomaram as devidas precauções, né? Ô Milton,
Tem algumas pessoas que nos surpreendem, né? Com a reação, né? Sim. Tem muita gente aí que teve coronavírus, né? E nem sabe que teve. Sim. Né? Ficou assintomático. Mas quando são idosos que acabam pegando a Covid-19, né? Assim, manifestando a doença, a gente fica super preocupado. Sim. E teve o caso de uma idosa que ela... Essa mulher é uma guerreira. Ela venceu o coronavírus, mas venceu a gripe... Qual foi a gripe mesmo? Gripe espanhola. Caramba, como é que é isso aí? A maioria das pessoas não sabe, né, Cássio? Que a gripe espanhola foi uma gripe muito forte que acometeu aí o mundo inteiro ali no século XX. Você é um historiador, você sabe muito... Engraçado você falar, ali no século XX, eu me sinto tão velho, cara. Você também é nascido no século XX, também, né, cara? Eu sou do século XX. Não, eu também sou. Então, nós estamos dois velhos aqui. Sim. Então, muitos países tiveram muitos problemas com a gripe espanhola, né? Principalmente os países da Europa. E a gente vai falar aqui da senhorinha, o nome dela é Angelina Friedman. Ela é uma senhorinha de 101 anos de idade. Cássio, ela nasceu, os pais dela são italianos e pegaram um navio fugindo da gripe espanhola e indo para os Estados Unidos. A Angelina nasceu dentro do navio, a caminho dos Estados Unidos, e a mãe dela morreu no parto, por conta da gripe espanhola. A mãe dela morreu no parto, ela chegou nos Estados Unidos e foi criada com seus 10 irmãos lá no bairro do Brooklyn. Ela venceu a gripe espanhola. Durante uma fase da vida dela, ela e o marido foram diagnosticados com câncer. Ela venceu o câncer também. E há um mês, ela foi a um hospital para poder tratar de um problema de saúde. Fizeram um teste e descobriram que ela estava com Covid-19. Adivinha o que aconteceu, Cássio? Eita, agora... Mas ela venceu a Covid-19. Ela é forte. 101 anos de idade. Infelizmente, ela vive num asilo. Os parentes não podem visitá-la. E assim que ela recebeu a alta, sabe qual foi a primeira coisa que ela quis fazer? Não imagino. Ela quis tricotar. Ela Sério? pediu um fio para poder ir tricotando, porque ela gosta de fazer isso. Tem 101 anos de idade. Como ela chama mesmo? Angelina Friedman. Dona Angelina é inoxidável. Essa é inoxidável. Nada vence ela. Inclusive, gente, gripe espanhola. Gripe espanhola, câncer e agora Covid-19. A filha dela diz que ela tem um DNA de super-herói. Mas que ela vence tudo. Que legal. E que, inclusive, vai acabar passando e vivendo mais do que os próprios filhos, né? Porque com 101 anos... tá viva desse jeito e super feliz, né? Tricotando, né? Tricotando. Ô Milton. E lúcida. Lúcida, né? Sim. Ô Milton, tem muita gente que... Eu tenho pets, né? Sim. Eu tenho cachorrinhos em casa, né? Tenho 5, cara. Você tem 5? 5, né? Mas estão em casa, estão espalhados lá no gramado, estão brincando. Sim. Mas tem gente que acha que é perigoso por causa desse negócio aí do coronavírus, né? Coronavírus. Porque, inclusive, tem vacina para cachorro de coronavírus. Como é que é isso? Transmite? O petzinho transmite? Essa é uma das grandes preocupações de boa parte das pessoas que convivem com cachorros ou com outros animais, né? Com os nossos queridos pets. Inclusive, lançaram uma pesquisa no início de toda essa pandemia lá na China, mostrando que existiam gatos e alguns cachorros que já estavam contaminados com o coronavírus e que poderiam transmitir a doença. Mas uma pesquisa do Laboratório de Etologia Canina, o LECA, da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, mostrou o contrário. Eles lançaram um documento de 60 páginas mostrando que não, os pets eles não transmitem o coronavírus. Eles podem ser sim infectados pelo coronavírus, podem ter a doença e raramente eles vão mostrar ali alguns sintomas, mas de um modo geral eles não transmitem o coronavírus, que é uma doença muito triste que é uma mensagem de esperança para você, né, Cássio? Que está aí com 5 cachorros, 5 cachorrinhos, pode ficar tranquilo porque eles não vão transmitir a doença. Lembrando que o primeiro caso que eles falaram, que o governo da China falou que eles poderiam sim transmitir essa doença, foi de um cachorro de 17 anos. Uau! Fizeram o teste no cachorro e mostraram que ele estava com coronavírus e adivinha, ele morreu. Disseram que era por conta do coronavírus. Mas um cachorro de 17 anos, né, era bem provável que ele ia morrer. Estava bem rodado, porque é muito difícil um cachorro, às vezes, passar dos 15 anos de idade. Exatamente. E ele tem 17. Exatamente. Então, os pesquisadores acreditam que ele morreu por velhice mesmo, e não foi por causa do coronavírus. Isso. Então, aqui no Brasil, essa equipe aí do Laboratório de Etologia Canina, que é o LECA,
lançaram esse documento aí de 60 páginas mostrando que não, que as pessoas no Brasil podem ficar felizes, que eles não transmitem essa doença, porque inclusive eles são importantes nesse período de quarentena, né? Tem muita gente que fica sozinho, sim, companhia, precisa né? do cachorro para companhia, às vezes para dar um passeio, né? Que pode passear com o cachorro sem problema algum. Sim, sim, sim. Então eles são importantes para a nossa sociedade. Nós vamos aproveitar, Cássio, e contar a história de uma moça, ela chama Mariana Aparecida de Oliveira, e ela mora no interior de São Paulo. A gente está falando de cachorro, ela mora na cidade de São Roque, sim, no interior de São Paulo. Ela tem um ateliê porque ela é costureira. Ela tem um ateliê no centro da cidade. E ela ama cachorro. Sabe quantos cachorros ela tem em casa, Cássio? 5 igual eu? Não, 18. Eita! Ela está superando você. É 18 cachorros. Mesmo, Ela tem 18 cachorros, ela ama cachorros, claro, sim, né? Sim. E aí ela disse que ela tem um ateliê e que do lado de fora do ateliê ela costuma colocar ração e água para os cachorros de que rua. Legal. Olha, muito ela legal. Cuida dos outros. Ela cuida dos outros também. Só que nessa quarentena ela teve que fechar o ateliê. E ela ficou preocupada, coitado dos cachorros, não vão ter ração, não vão ter água para beber. O que eu vou fazer? Ela teve a ideia de produzir máscaras e ao invés de vender essas máscaras, a pessoa dá 1 quilo de ração para ela que legal, em troca da máscara. Olha! Pois é, tem gente que está vendendo as máscaras, ela decidiu trocar, a moeda dela foi ração. E ela conseguiu aí cerca de 100 quilos de ração para os cachorros. Ela e o marido decidiram distribuir a ração aí para os cachorrinhos de rua, inclusive para moradores de ruas que vivem com os cachorros. Conseguiu aí cerca de 100 quilos. Muito bacana, né? Que ação linda, né? Uma ação muito bonita. Muito legal. Está falando de animais, mas tem uma vacina brasileira que vai ser testada em animais, é isso? Sim. A gente já falou desse instituto aqui no Super News, que é o INCOR, né? O Instituto do Coração, lá de São Paulo. E lá eles decidiram fazer aí uma vacina, produzir uma vacina que é nacional. A história é bacana porque o imunologista, que é o Gustavo Cabral, que é o médico que está cuidando de toda a equipe do desenvolvimento da vacina, disse que os testes em animais começam já nessa semana. Só que os brasileiros devem ter paciência, porque não é assim não. Olha, a gente está anunciando aqui a vacina, então quer dizer que em setembro já está pronta. Não, as coisas são em etapas e eles precisam ir aos poucos fazendo essa pesquisa. O teste em animais, né? Começa nessa semana, então vai demorar um pouco e ele pediu para a gente ter paciência. Mas é interessante nós pensarmos que o Brasil ele não é uma potência econômica, mas que já está produzindo uma vacina aqui, né? Tem muita ciência aqui no Brasil, muita pesquisa. Sim. Universidades muito sérias no nosso país, pesquisadores e pesquisadoras muito sérios e com certeza essa pesquisa vai ser bem sucedida. Claro. Milton, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Foi um prazer inoxidável falar com você nessa manhã. Um prazer foi meu. Grande abraço. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais notícias aqui no Super News. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos com o nosso Super News diretamente aqui de Belo Horizonte e já vamos voltar com ela, que é da família mais rica de Minas Gerais, a família Neves. Carla Neves, tudo bom, Carlinha? Olá, Cássia, tudo jóia? Você é o que do Tancredo Neves? Então, nada. Nadinha. Não moro em Ribeirão das Neves, não sou parente da S. Neves, Tancredo Neves, enfim. Basta fazer uma consulta na internet, você vai saber seus parentes chiques, né? Super. Por falar nisso, a internet está sendo muito usada agora, né? Demais, Cássio. Olha, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão procurando meios para consultar. E tem um aplicativo que chama, uma plataforma que chama iMedicina, que ela foi regulamentada pelo Ministério da Saúde em março, e aqui em BH ele foi muito acessado no mês de abril. São mais de 10 mil profissionais da saúde que já são cadastrados e, segundo a Carolina, que é uma coordenadora do iMedicina, ela disse que espera que 50 mil profissionais se cadastrem no decorrer desses meses. É muito importante, né? Se pensar que você tem acesso, né, Carla, a esse tipo de recurso, né? Você tem uma consulta com o médico pela internet, né? É óbvio que você tem procedimentos que podem ser feitos, né? Outros não, é claro, mas pelo menos aquela primeira dúvida, né, que as pessoas às vezes têm, é bom ter acesso ao médico, né? Exatamente. E segundo eles ainda,
A plataforma ela tem sido bem reconhecida aqui na região sudeste. Graças a Deus as pessoas estão abertas a esse novo meio, até pela situação que estamos vivendo. E os atendimentos que mais, assim, as especialidades mais procuradas é pediatria, tem também, deixa eu ver, clínica geral. Clínica geral é porque são exames de rotina. Então as pessoas continuam procurando, tem que fazer sempre os exames, Sim. mas nada, assim, a mais por causa da pandemia. E eu fico pensando na pediatria, Carla. Imagina você, papai, você, mamãe que está em casa aí, nada como poder fazer uma consulta sem ter que levar o pimpolho, a criancinha, né, para o hospital, né, guarda o menino em casa e faz uma consulta com o médico lá, Exatamente. Essa criançada em casa, porque está de férias, né, como diz, muitas crianças estão de férias em casa, os pais ficam preocupados, dá uma gripezinha, já quer saber o que está acontecendo, e é recomendado para que eles não levem os filhos aos hospitais, né? Isso. É sempre estar dentro de casa, realmente quarentena e isolamento. E é interessante, Carla, porque é um período que os pais estão tentando descobrir outras habilidades, né? De brincar com as crianças, fazer para casa com as crianças e serem médicos das crianças. Então, eles fazem a consulta, né, virtual e aí fazem os procedimentos em casa. Exatamente. Ô, Carla, Sim. Assim, eu creio que depois da China, o país que mais foi atingido pela pandemia foi a Itália, né? E parece que tem boas notícias de lá. Exatamente. Itália foi judiada, tadinha. Então, ela tem o menor número números de mortes diárias. Graças a Deus, esse número ele tem diminuído. Olha, a Defesa Civil da Itália informou ontem, domingo, que o país registrou 174 mortes pelo novo coronavírus, né? Nas últimas 24 horas, elevando o total para 28.884. Segundo o novo balanço que eles fizeram, o ritmo, graças a Deus, ele tem diminuído. Isso é muito bom para a Itália, porque foi muito sério o que aconteceu lá na Itália e nós pensamos que ia aumentar, mas graças a Deus, pessoas estão recebendo alta, pessoas estão sendo curadas e o número de pessoas infectadas também tem diminuído. Então, de cura e de infectados. Isso é maravilhoso, né? Pensar que tá diminuindo o número de contágios, o número de óbitos está diminuindo. Exatamente. Nesses países onde que foi grande, né, a contaminação. Isso é ótimo porque nós que estamos aqui do lado de cá do Oceano Atlântico, né, temos visto que o número de contágios ainda existe, mas não está na progressão que os alarmistas diziam. Ainda mais, a questão de cura tem aumentado. Carlinha, parece que tem bebê sendo curado, é isso? Gente, tem bebê sendo curado. Deixou a mãe no sufoco. Imagina. Mas deu certo. A mamãe da Jacilene, olha, perdão, o nome da neném é um nome diferente, então por isso que... Depois você cola aí. Isso, a Janiele. Jacilene e Janiele são nomes difíceis mesmo. E a Janiele Neres, quase minha parente, quase Neves. Isso. Ela tem 1 ano e 7 meses. A mamãe dela levou ela no hospital, que a mãe dela é a Maria José Oliveira, que ela mora em Fortaleza, lá no interior do Ceará. Ela levou a neném no hospital e falaram que ela estava com pneumonia. A mamãe voltou para o hospital de novo e fizeram um teste da Covid-19 e ela foi, infelizmente, deu positivo para o Covid. Tadinha, novinha, menina. Novinha. E em 6 de abril ela começou o tratamento, ela ficou 25 dias internada, mas graças a Deus ela está curada da gente, Covid. que notícia maravilhosa, né? Já pensou o coração da mãe, do pai, né? Vendo a bebezinha lá, Janiele? Janiele. Acertei, a Janiele lá, né? E agora ver que a neném foi curada, né? Criou os anticorpos lá e venceu esse vírus. Que beleza, né? Que notícia maravilhosa. Tá perdendo papel aí, minha filha? Tá voando o papel? Então, o Milton me atrapalhando aqui. O Milton Guimarães, não atrapalha a Carla, não. Sabe por quê? Que ele tá emocionado. Porque tem uma notícia agora que você vai dar que é sensacional. É sensacional mesmo. Que é a questão do número de conversões, né, em alguns eventos na internet, não é isso? Exatamente. Chama Ministry Pulse. Que chique! Repita! Gente, repita, Carla Neves! Não faça isso comigo. Ministry Pulse! Que chique! Seu inglês tá melhor que o coreano do Milton Guimarães. Então tá ótimo. Se eu tô melhor que o Milton, porque o Milton arrasa aqui com você, viu? Sim, senhora. Aqui, mais de 100 mil pessoas aceitaram Jesus. Gente...
Exatamente, foi uma transmissão que esse ministério fez com várias pessoas do meio cristão e como eles descobriram que as pessoas tiveram esse encontro com Jesus? Eles mandaram fotos durante a live que eles estavam fazendo, mostrando que se reconciliaram com Jesus, aceitaram Jesus. Exatamente. Isso tem sido usado por várias igrejas, né? Porque é um momento que nós temos vivido e não podemos deixar que isso nos afaste de Deus, tudo que Ele tem para nós. Ô, Carlinha, eu fiquei muito feliz, né? Minha filha, ela é da Lagoinha Vila da Serra, e ela estava no final de semana em casa, ela, o namorado, que também é da Vila da Serra, e eles estavam fazendo uma reunião de célula, né, com o pessoal do grupo deles. Eu estava pensando, gente, coisa boa, né? A sua fé não pode depender de se deslocar até a igreja. Onde você estiver, você tem que manter a atividade de fé, grupos, né, de WhatsApp, não é isso? Isso. Você viu alguma live nesse período aí? Não, né? Olha, eu vi várias, muitas, e fã de célula, a minha também acontece todos os sábados, às 5h30, todo mundo por videochamada. E está sendo uma bênção, assim, claro que nós preferimos estar perto, né, reunidos, mas está sendo uma bênção através do videochamada, está acontecendo, então eu acho importante as pessoas não usarem desculpas, né, para se justificar, eu não estou assistindo porque eu não consigo, é ruim. Não, graças a Deus tem muitas lives, muitas células acontecendo, então não tem desculpa. Eu recebi a gente recebe muita coisa legal nesse período, né? Recebi um vídeo muito legal de um coral cantando a música africana, cantando o Pai Nosso, né, numa língua africana, num grupo de amigos, um grupo de militares do qual eu faço parte, né, o grupo daqueles que serviram comigo. E aí eu criei coragem, depois de receber aquela música linda daquele coral, eu criei coragem e mandei uma mensagem. Eu gravei uma mensagem sobre o Salmo 23, Carla, né, e mandei para o grupo. E a reação do pessoal foi muito boa, porque muitos deles não são evangélicos, mas eles entenderam, né, a motivação. A gente tem que aproveitar para falar de Jesus o tempo inteiro, né, Carla? Exatamente. E dentro disso aqui, dentro dessa matéria, ele fala disso, porque as pessoas estão procurando por Deus. Muitas não conhecem, não têm religião, mas elas estão buscando desesperadamente por Jesus. É verdade. E essa demanda reprimida, né, porque como os cultos presenciais ainda são poucas igrejas estão abertas, as pessoas estão em casa, mas elas têm sede de Deus. Tem sede, né? de Deus. E aí você vê a criatividade, as pessoas aprendem a mexer com o smartphone, aprendem a trabalhar com essas plataformas e tem várias, como é que chama? Videoconferências. Videoconferência. Né? E o pessoal participa de célula por videoconferência, muito legal, né? Você falando de live, a minha mãe, ela falava assim, eu não gosto dessa coisa de live. Ela fala live. É quase a mesma coisa. Ela não gosta de live. Assim, agora? Toda com ela mesmo. Toda live que tem, ela, Carla, vem cá, vem comigo, e já quer colocar na TV. Ela que legal. não perde. Eu creio assim, que se teve mão do inimigo tentando desmotivar a igreja, ele, mais uma vez, ele perdeu. Porque o inimigo até tenta atrapalhar a igreja, mas a igreja é criativa, o Espírito Santo dá motivação pra gente. E aí o povo foi pra internet e estão se reunindo, olha, 100 mil conversões. É uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Ô, Carla, e o pessoal lá de São Paulo, da USP, os pesquisadores, têm notícias boas pra gente? Uma notícia muito boa. Eles estão desenvolvendo um aparelho que detecta a presença do coronavírus, da Covid-19, no ar. Coisa que eu pensava que nem tinha no ar. Mas saiu uma pesquisa que ele fica até 9 horas no ar e pode, através do ar, você ser infectado. 9 horas? 9 horas. Meu Deus! Então, é muita coisa, né? Esse aparelho, ele verifica a qualidade do ar e consegue saber se é o Covid ou não no ambiente. A gente tem que olhar isso aí, o tempo, né, de contágio, quanto tempo fica, né, em determinados ambientes, superfícies e tudo mais, porque é muito, muito sério isso. Muito sério. Eu fui no supermercado no feriado. E foi muito legal no supermercado, uma organização, não vou falar o nome do supermercado não, mas parabéns, né? Porque álcool em gel, papel para passar álcool em gel na base do carrinho, plaquinha para o número de pessoas adentrando. Então, assim, todos esses cuidados para que essas superfícies fiquem, né? E isso aí é muito importante, porque às vezes você não está vendo ninguém ali, pensar, não tem jeito de contágio aqui. Às vezes aquela superfície, né?
Então, cuidado, pôr mão na boca, mão no nariz, né, Carla? Isso. Olha, eu fui no supermercado esse final de semana e onde eu fui, meu Deus, lotado. Que absurdo, né? Tinha álcool? Tinha, mas estava lotado, então as pessoas um esbarrando na outra e aquela confusão toda. Claro que o pessoal está usando máscara, mas tem que ter os cuidados também de quantidade de pessoas para estar evitando. Antes, foi informado que o coronavírus ele não ficava no ar, ele ficava em lugares, né? Por exemplo, você pegou num lugar, ele fica ali. Então, antes era assim, agora não. Então, temos que ficar bem atentos, espertos, para que não cresça o número de pessoas infectadas por causa desses... E a gente está muito bem, né, Carla? Pensar que, quando eu digo a gente, é o Brasil, né? Perto de outros países, o número de contágios não está tão elevado. Graças é lamentável cada pessoa que tem problemas sérios, né? Porque também o fato de estar contagiado, gente, tem que tomar cuidado com isso, porque até para a doença parar tem que ter um número de contagiados. Não é verdade? É verdade. Os epidemiologistas têm dito isso, né? Você tem que criar um número de anticorpos para que o vírus pare de achar corpos, né, que possa desenvolver. Exatamente. Mas vamos tomar cuidado, né, para não sermos transmissores disso. Exatamente. E nos próximos dias, se for liberado esse novo método, ele vai estar em 5 hospitais da capital de São Paulo, que é a Zona Norte, Oeste e no Centro. Lá em São Paulo. São Paulo. Legal. Uma coisa que me preocupa, depois eu quero até pedir a vocês, repórteres, que façam uma matéria sobre isso. Não sei se o pessoal de casa está percebendo isso. Aí é uma questão de relacionar política à saúde. Você já percebeu que os estados que têm governadores opositores do Bolsonaro são os estados com maior grau de pessoas contaminadas e de óbitos? É estranho isso. Estranho, né? Isso assim, eu sugiro aos governadores, vocês querem que a sua população fique melhor, façam apoio ao governo Bolsonaro, porque você pega os estados que são contra o Bolsonaro, o número de mortes é muito, mas muito superior aos estados que não são a favor do Bolsonaro. Falei, que coisa, que vírusinho político, né, cara? Político. Temos que estar unidos contra isso. Não tem que ter divisão política por causa disso. E essa questão de divisão política, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente comete certos momentos de insensatez, né? Falar em política, né? No primeiro bloco, o Milton falou sobre a questão da nomeação do novo diretor da Polícia Federal, mas já chegou a notícia aí? Já chegou notícia para mim aqui agora. Foi isso que o Milton veio me atrapalhar, entendeu? Vou te ajudar, menina. Me ajudou e você perguntou do papel. Eu pensei que nem estava me vendo, mas passou. Passou, vai. Então, o presidente Bolsonaro ele nomeou hoje o delegado Rolando Alexandre de Souza como novo diretor da Polícia Federal. Então já temos um novo diretor. Isso. O que a gente pede a Deus, né, que Deus abençoe agora esse novo diretor, que seja uma pessoa íntegra, com caráter, né? Certamente é um técnico, é alguém que é da área. Exatamente. Né? E deixem, por favor, agora esse novo diretor trabalhar, né? Ter contato com superintendentes das diversas regiões do Brasil e que investiguem todos os casos que precisam ser investigados, né? Que faça o trabalho dele, né, de diretor da Polícia Federal. Sim. Carlinha, pode falar. Então, ele é delegado da Polícia Federal e desde setembro de 2019 ele ocupava o cargo de secretário de Planejamento e Gestão da ABIN. Da ABIN. Ele então era da nossa CIA, né? Isso. Nossa CIA. Carlinha, eu quero te agradecer, viu? Foi um prazer inoxidável também. Meu. Espero que você sempre volte aqui para abrilhantar o nosso Super News. Esse é o meu desejo. Muito obrigada. Um beijo, querida. Um beijo, tchau. Conversei aqui com a nossa querida Carla Neves e nós vamos encerrando aqui um pouquinho mais cedo o nosso bate-papo. Bate-papo não, nosso Super News. Estou acostumado com bate-papo, agora estou no Super News, né? Com essa notícia da nomeação do novo diretor da Polícia Federal, né? O delegado Rolando. Esperamos em Deus que Deus abençoe a vida dele, abençoe o nosso presidente da República, abençoe os governadores do seu estado, aqui também do nosso estado de Minas Gerais, os prefeitos, para que tenham juízo, né, e consigam, né, tomar medidas sábias para que a população possa estar protegida contra o coronavírus, mas também em condições de tocar sua vida, né, que os empregos possam voltar, que as atividades possam ser realizadas com toda a segurança e que as pessoas possam viver não só com segurança, mas também com saúde. Que Deus te abençoe e te espero amanhã ao meio-dia com mais Super News. Um abraço e até lá.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.